Salve, rapaziada! Salve, Momo! Estamos com... Eu sempre faço assim no início do vídeo do Momo, porque o Goku tá fazendo, então eu sempre faço assim. E o Valeu falou, e fui pessoal também por isso, por causa do Momo, só curiosidades. Hoje estamos com uma obrinha curtinha. Vocês devem estar vendo a duração, você tá tipo, mano, what the hell? Você tá louco, Momo? Isso aí de vídeo? Porém, meus filhos, a obra foi lançada há poucos dias atrás, não tem tanto capítulo. Poderia eu esperar para ter mais? Poderia, mas também, né? Poderia eu de vez em quando trazer um videozinho mais curtinho, ao invés de só o vídeo de 6 horas que eu fico vários dias sem postar. Mas tu fazes vídeo de 6 horas, não de uma vez só. Diz-me uma vez que fizeste um vídeo de 6 horas, pum, de uma vez, lapada. Não tem, né? Tu fazes várias partes e tu acrescentas mais de uma hora a vídeos de 2... Já tem 2 horas, ou 4 horas. Ou tu às vezes fazes vídeos de 2 horas logo de uma vez só. Mas não começas logo com 3 horas de vídeo. Não tem isso, até eu não lembro. Essa daqui eu comecei a ler, eu falei, os guri vai gostar. Então, sem mais Bora! enrolação, Apocalipse não tem como. tudo começa na cidade de Seul, em meio Eu não gosto tanto, mas o pessoal, tanto daqui quanto do canal do Momo, gosta muito de uma Apocalipse. região metropolitana. Em um daqueles quartos coreano que mais parece uma caixa de sapato, fi. Aqueles cubículos onde o pessoal lá da família Parasita vive. No PCzinho tá um FPSzinho ali, bem pro BG, né, danada? E no meio do quarto tá deitada a vítima da doença letal chamada vagabundagem. Caramba, Sei como é. que eu disse, filho, é 7h05 da manhã e o alarme do brabo tá tocando. Isso aí tá preparado Ô, louco. pro mundão. Ou na verdade, nem tanto assim, porque ele já acorda e a primeira coisa que pensa é em voltar a jogar. Ele se levanta meio cansado, enquanto pensa que seria muito bom se pudesse simplesmente não mais ir pra escola. Sai do quarto ali coçando a barriga igual um gordinho todo preguiçoso e vê uma mensagem na parede. A mãe tinha ido pro trabalho, então era pra ele comer e ir pra escola. Esse aí é o legal. protagonista. E olha a arte, Não, tem cara de genérico. Quem diria? Meu Deus. rapaziada. Eu gosto de obra com essa arte. Um pouco depois de comer, lá tá ele saindo de casa. Logo abaixo do cubículo caixa de sapato que ele vivia, tinha um prédio gigantesco chamado Palácio 104. Ele tem certeza que quem vive num lugar como aquele nem deve ter ideia como é a vida que ele leva. Porém, não era muito como se isso fosse mudar alguma coisa. Aí que daorinha, Vamos ficar assim, que é melhor. capítulo tem nome. E o primeiro é Você Tem Cheiro de Mendigo. Top. Ah, que legal. Finalmente alguma coisa com um pouquinho mais de personalidade. Já Legal. na escola do garoto, vocês sabem o que acontece com ele todos os dias, né, rapaz? Vai de costas pro chão, todo com a coluna quebrada, cervical deslocada. Os amigos falam que, pelo visto, eles estão pegando Amigo? meio leve. Porém, do Se isso é amigo, não quero nem amigo, não. Porra, imagina a gente inimigo desse canal. Do canal não, do Prota. é melhor tomar cuidado. Se ele tivesse batido a cabeça e não as costas, o garoto podia ter morrido. Porém, do jaquetão branco se agacha e diz que ele não tá nem aí. Não é como se ninguém fosse se importar. O cara olha e pergunta se o Minjun não concorda. Esse aí é o Park Seong-bin, 18 anos, rapaziada. E ele fala pro garoto que ele não vai deixar ele escapar tão fácil dessa vez. Nisso, uma voz fala que, como sempre, esses louco. corredores estão muito barulhentos. Ai, rapaziada, olha Futura a moça do wife Prota? K-pop da... Pô, acho que tá meio pálida demais, né, moça? A tua cara tá branca. Não é? Ah, não. Vamos lembrar aqui, curiosidades humanas. Todas as peles têm a cor base laranja. Independente de qual seja do planeta Terra. Todas as pessoas têm a cor base laranja. Só muda a tonalidade e a... Esqueci a palavra. Luminosidade. Eu sei que não necessariamente precisa da... Estou falando da cor em si, como usamos no programa. Vou explicar aqui. Toda a cor da pele é baseada nisto aqui. Vamos colocar aqui. Esta aqui é uma cor de pele comum. Pode ser usada, pode ser encontrada. É uma cor de pele comum. Cor de pele comum. Mas a base é laranja. A cor de base é esta aqui. Mas ela usa... Pode mudar a luminosidade. Pode mudar a saturação. São essas três coisas que definem uma cor. Tonalidade, que é isto aqui. Tem a luminosidade, que é isto aqui. Esta linha da esquerda para a direita. E tem a saturação, que é daqui para aqui. São essas três coisas que definem a cor. E eu acho que a cor base em si é laranja, só muda isto aqui. Porque todas as variações de pele são enquadradas no laranja. Mas aquela moça ali, está aqui. Ela tá aqui. Isso não existe. Isso aí é loucura. Só uma pessoa albina tem isso assim. E tu isso parece que... vez, meus amigos. A nova rainha da saia preta manda o Seong-bin parar de agir igual uma criança e ficar batendo no perdedor. O nome dela é Han Yena e ela manda o maldito Seong-bin parar de agir igual um perdedor nojento. Ele fica batendo nos moleques assim no faz corredor bullying. e só tava acabando com a vibe da escola.
O cara todo torto levanta o protagonista e fala que ele jamais ia bater no Minjun. Eles são grandes amigos e só estavam brincando. Ah, não faz, Ela ok. manda ele parar de inventar, porém o Seongbin fala que quem mais odeia a Han Hyena... Mas interessante, vou deixar o like. O coitado tá ali Oxi, ficando por quê? torto, arrumando óculos, suando frio. Enquanto pensa que o Seongbin e a Han Hyena são pessoas que ele conhece há muito tempo. Desde o primário eles estão meio que junto dele. Nisso a Hyena Entendi. fala que o Seongbin deve estar louco e ela nunca mais vai confiar em nada que ele diz. Da última vez que ela escutou o que ele falou, ela acabou lá naquele porão onde o Minjun vive. O que foi assustador pra caramba. Pelo visto, Coitada. vamos ver que história, alguma baguncinha aconteceu. E nosso protagonista Coitada não, pô. Foi só pra casa do... Quer dizer, foi obrigada, aí realmente é estranho. diz que ela vive em um daqueles apartamentos luxuosos que ele pode ver de longe da casa. Faz sentido. Os parentes dela são donos de hospital e são extremamente ricos. Óbvio que ela é uma mimada desde sempre. Seja Queria no ser. TikTok e no Instagram, a menina tem inúmeros e inúmeros seguidores. Porra é essa? Ela tem a barriga mais fina que eu já vi em uma rua. Entre as populares, Ela foi do One Piece, será? ela é a popular. Quando ela tá estudando, o desenhista faz ela um pouquinho mais gordinha pra parecer mais inteligente, não sei qual é a relação. Porém, no dia a Não dia, nas parece, redes não. sociais, ela é um perigo, rapaz. Nosso garoto já sabe. Peraí, o quê? O que mais se destaca aqui é o osso. Ela tá se preparando pra estudar nos Estados Unidos ano que vem. Ela era o tipo de pessoa considerada perfeita. Não tinha nenhuma característica que ele conseguia achar ruim dela. Ou, na Porra. verdade, A cara dela parece que, sei lá, tem mais... É branco, é branco, mas é branco. Que isso, não existe pessoa assim, não. Parece que a minha cara tá assim, sei lá. Ó, a minha cara tá da mesma cor, não tá? Agora. Tá, não, pô, é loucura. O quão branco isso tá. Não tem saturação. A cara dela. tinha uma Que bizarro. assim. Ela humilhava os pobres. Ah, Ô, meu é processo, seu certo. maior problema de vida é logo que ela mais odeia. A vida é dura. Olha a cara de desgosto que ela faz quando ele tá olhando pra garota. A gente volta um tempão atrás, lá na 8ª série, quando ele teve coragem de falar com ela uma vez, rapaz. Todo torto, ele veio ali. Mas como é que ela estuda na mesma escola que ele, já que na Coreia as pessoas muito ricas vão para a escola privada e as pessoas mais pobres vão para a escola pública? Ou não é isso na Coreia? É tipo Portugal, que tudo a escola é pública, não tem escola privada, não. Com licença, você tá indo pra mesma direção que eu? Porém, rapaz, a mina se virou e perguntou Esculacha? se ele não tinha tomado banho porque tava meio fedido. Seria melhor se ele fosse por um outro caminho. Olha o olho esbugalhado do coitado, filho. Na primeira conversa e na primeira frase Ué, dela, cadê o ele já olho? descobriu. A garota pela qual Ah, ele tava apaixonado o desprezava. Ele nem conseguia entender que negócio é esse de cheirar igual um pobre. Pior que ele não é feio. Também não é bonito pelo padrão japonês, naquele personagem genérico. Dá pra reconhecer. Rapaz, isso aí tá... Os coreanos levam a disputa financeira no level 10, filho. E o Sim. coitado ainda aceita a humilhação, pensando que ela tá sempre cheirosinha. Será que esse é o cheiro dos ricos? Na verdade, eu acho que é só, né, porque é uma mulher gostosa e seus feromônios estão atiçando em seu narizinho. Na sala de aula, eles tiveram que ficar lado a lado. Ah, que fofinha, E, com o obviamente, cobertorzinho. toda hora ele tinha que escutar ela, né, falando que ele era um garoto perfumado, só que não. Mesmo estudando com Porra. ela por muito e muito tempo, ela sempre o humilhava. Estranhamente, por causa disso, ele meio que não entendia direito como é que ele se sentia sobre ela. Mesmo agora, no presente com ela maravilhosa, Esse pá gosta de ser humilhado. Vai que é um ele fetiche. se pergunta, será que ele realmente gosta dessa garota? Ou será que é só a síndrome de perdedor dele falando mais alto? Seria irônico desenvolver sentimentos pela pessoa que o humilhava. Realmente, Há muita isso gente que faz isso. Não julgo. Mas eu não sinto. é o pior. Mas não julgo essas Desde pessoas. sempre ele é destruído fisicamente pelo Seongbin e emocionalmente pela Han Hyena. É por isso que todo dia ele Combinho fica bom. com essa cara aí de derrotado, humilhado, com vergonha da própria vida e da própria cara. Um tempo depois, no pátio da escola. Os amigos do protagonista já dá pra ver que sustenta boa parte das ações do McDonald's. Infelizmente, rapaziada, esse aí era nós na escola, fi. Eles estão falando ali de anime, de manhwa, de jogo. Omar de Não posso nem julgar. ação. Me veja ali ó, sentadinho, só aquele trouxa ali no banco. Porém, por mais que eles estão conversando de várias coisas que nosso protagonista gosta, o coitado que acabou de ser esculachado mais uma vez tá desolado ali sem falar nada. Na esquerda temos o cara que mais pega mulher nessa escola inteira, Não é o amigo do Peter Parker, não. Parece muito o amigo do Peter Parker. com seu óculos de vovó. Lá O nome da do linda Aranha... lá é Esqueci o nome. Mas não parece muito amigo do Peter Parker. Sun-ho. Na direita, o cabeça de Paul, chamado Oh Byung-jun. Esses dois aí são amigos do nosso garoto, que obviamente não é só conversam um com o outro, porque meio que tem os gostos em comum. Porém, os dois malditos deu sorte, caíram em uma classe onde ninguém faz mal pra eles.
De certa forma, comparado ao nosso garoto, eles eram bem sortudos. Realmente, ele era o único amaldiçoado com uma vida miserável em todos os sentidos. Coitado. Os amigos estavam chamando por ele, que tava ali sofrendo sozinho, quando de repente toma um susto quando eles dão um grito. Um deles mostra uma foto de uma dançarina bem saudável, querendo saber se ele vai no concerto da Lumina. De pertinho dá pra ver nessas K-popers desgraçadas, parecem umas bonecas. E o amigo nerd... Pô, mas gastar dinheiro só pra ver mulher bonita? Compensa isso? Não é nem fazer nada, é só ir lá ver os que estão interessados porque é bonita, não é porque canta bem, não é porque é uma artista que as pessoas gostam. Não, só mostrar a imagem paradinha. Então, é porque eles gostam da aparência. Vais ver um concerto a 10 metros de distância de uma pessoa só porque acha ela bonita? Rapaz. O Dola tá louco pra ir no show dela, ficar jogando os braços pra cima e gritando o nome dela, falando que era uma deusa. Porém, nosso querido Minjun só recusa, falando que agradece com Tá certo. Desse dia em diante, ele não tá mais nem aí pra nenhuma idol. O Byung-jun, porém, fala que ele não pode desistir assim não, rapaz. Ele tem que continuar sendo fã de uma das top 5 idols. Porém, nosso garoto só tá falando que vai embora. Os caras mudam de expressão, falando que, oxe, o menino tá estranho do nada. Há poucos dias atrás, ele gritava o nome da Lumina todo feliz, então o que aconteceu? O Byung-jun só fala que vai saber, né? Ele tá meio solitário ultimamente. Talvez foi por causa daquele rumor que tava rolando por aí um tempo atrás. O Sonho diz que um cara agir igual um perdedor assim só por causa de um rumor é ridículo. Porém, o gordão responde que eles reagiriam da mesma forma se passassem por isso. Já de volta na sala 2-3, nosso garoto se senta na sua cadeira, solitário como sempre. No primeiro segundo de aula, a maior vontade dele é que acabasse tudo ali naquela hora. Ele escuta o Seongbin e os caras... Zicou o mundo todo? Será? Que vai ter um apocalipse, dá pra ver pelo título. Ui, o YouTube sempre bugando. Pior que eu acho que não é o YouTube, é o meu teclado que tá bugado. Eu acho que vou ter que comprar um novo, desgraça. Conversando de fundo ali sobre um cara que... Eu tenho um terceiro teclado funcional, que eu tenho um que eu não uso geralmente, porque eu não tenho as teclas F1, F12 e F13, que é muito importante para mim, que eu faço capas de vídeo. Eu uso muito essas teclas no dia a dia. Não tem... E eu preciso delas, e geralmente não tem nos teclados... Este teclado aqui é muito petitiquinho, não tem muitas teclas que eu preciso. E aí complica para mim. Não! Meu... Pronto, é aqui que eu lembro quando nós estávamos, então deu certo, conseguiu recuperar rápido onde nós estávamos, então vamos seguir. Cadeira, solitário como sempre. No primeiro segundo de aula, a maior vontade dele é que acabasse tudo ali naquela hora. Ele escuta o Seongbin e os caras conversando de fundo ali sobre um cara que ficou encarando eles no corredor e ele já tava com vontade de espancar. Pelo visto, o cara só que por encarou isso? ele fugiu da Coreia do Norte, ele quer saber como é que esse maldito tá ali na Coreia do Sul. É quando um deles olha pro lado, fi. Pelo visto, esse aí é o brabo. Estiloso. Rapaz, pela cara dele, a mão no bolso, eu sairia correndo. Na hora ele Tem uma pergunta banca? de quem que eles estão falando. Isso aí deve ser o rei da pancadaria. O nome do brabo, Kang Hak-seo. O nome do cara literalmente é o Hak chegou, fi. É melhor sair fora. O Seongbin, porém, Faz na hora sentido. já fala que sim, tá falando do trouxa e pergunta se ele tem algum problema com isso. Já... Se esse personagem tá vivo, quer dizer, tá sendo apresentado, é porque vai sobreviver ao apocalipse. Pega ele pela gola, porém o Haku chegou, manda ele abaixar a voz. O Seongbin diz que a mãe dele é uma trabalhadora honesta e vai tentar levantar o garoto pela gola. Porém, filho, o Kang Hak-seo tá só parado encarando e nada aconteceu. Os É pesado? amigos vão falar pro Seongbin, para aí, seu trouxa, você vai ser espancado, o menino tem hack no nome, ainda veio da Coreia do Norte, você tá maluco? Porém, o Seongbin tá louco pra apanhar. Ele vem no ouvidinho e fala que o maldito veio lá do norte só pra morrer em Seul, então é bom ele ficar quietinho ali. O cara vai embora e quem mais ficou suando frio nessa treta toda foi nosso garoto ali quietinho no seu canto. Como sempre, a classe era um lixo, a escola era um lixo, a vida era um lixo. Voltando pra casa, ele mais uma vez fala pra si mesmo que amanhã ele não volta pra esse lugar nem ferrando. Não ir mais pra esse lugar era o atalho mais rápido pra felicidade. De repente, alguém do lado Pior que é chama. verdade. Ai, rapaz, de novo A mãe? esse Seongbin. Ah! Caramba, é um clone maldito, tá em todo lugar. O desgraçado. Tava esperando agora prota. que o garoto apareceu na... Já que ele não consegue encontrar alguém pra bater, vai voltar pra pessoa que sempre bate. perfeita, bem quando ele tava querendo ir buscar uns cigarros. Ele foi pro nosso protagonista pedir pra velhinha ali na frente comprar pra ele. Só que nisso, o Minjun, meus amigos, tá começando a perder a paciência. E na cabeça dele, ele não vai mais voltar pra escola de qualquer forma. Nesse caso, ele ao menos deveria xingar esse maldito uma vez. Não vai. Tu vai ser espancado. Compensa não. Só que não é agora que começou a evolução do nosso garoto. Ele só se imaginou xingando e saiu andando. Mesmo assim, o Seongbin perguntou Já é evolução. porque ele tava o ignorando. Perceber um problema é o primeiro passo para uma evolução.
Os amigos E o mais importante. começou a rir do trouxa, falando que agora até o perdedor tava ignorando ele. Um tempo depois, numa fábrica abandonada, nosso garoto tava experimentando a temperatura do solo. Enquanto os caras se Vixe, perguntam por que espancados. ele tava tão corajoso. Rapaz, o Seongbin tá segurando um bloco ali, meu filho tá querendo matar o garoto? Deixa eu te avisar, ele é o protagonista. Se você matar, a história acaba. Deixa ele viver aí, por favor. Exato. O cara fala que desde o primário tá deixando ele viver uma vida muito fácil. Pelo visto, nem os amigos Fácil? do Seongbin tá se importando se nosso garoto morrer, filho. Vocês vão tudo pra cadeia. E o Minjun tá do chão, falando Quer dizer, se tiver provas, que eu acho que não tem. que pode matar ele, ele não tá nem aí, já que ele nem queria mais viver. Porém, ele se sentia mal pelo Seongbin. Eu não entendi o porquê ele falou isso, porém um cara deu-lhe uma bicuda Também na não. barriga. O cara ainda fala que é bom nem pensar em colocar o nome dele em uma cartinha caso ele tente dar Alt F4. O louco, ele fala que se o Minjun fazer isso, ele vai ter que resolver as coisas com a mãe dele. Rapaz, um tempo depois, nosso coitado tá lá ainda caído, acabado. De volta nos becos da favela, ele sobe a mesma escada Ué, mas se for resolver isso com a mãe dele, como é que vai resolver isso com a mãe dele se estás na cadeia? de sempre. Enquanto diz pra si mesmo que se o mundo acabasse amanhã, seria maravilhoso. Ele dá uma zicou olhada de pra novo. trás e vendo aqueles prédios dos ricaços, ele diz pra si mesmo que viver tá meio inútil. Se ele tentasse voar sem paraquedas, talvez tudo iria acabar. Rapaz, ele tá chegando no prédio dos ricaços lá mesmo. Mas Como é que vai subir alguém isso? chamou um menino e pelo jeito que falou, eu já sei quem é. Aquela Mesmo, gosta? a nossa K-Popper braba, rapaziada. Ela quer saber o que ele tá fazendo ali. Ela tem certeza que ele não mora lá, então o que ele tá fazendo na frente desses apartamentos? É bom ele não falar que tá começando a querer invadir a casa dos outros. Olha a cara do nosso rapaz desolado ali, né, menina? Ele veio só pra Coitados. deslogar do servidor, enquanto ela tá achando Ainda que ser ele veio pra esculachado. roubar. E ela tá ali enchendo o saco, perguntando se ele tá fazendo entrega ou se por acaso ele realmente tá querendo levar alguma coisa dali. O coitado só cerra os punhos, pensando que sabe... Vai açucar ela? que ele não mora nesse Por tipo quê? de lugar. A única razão pra ele ter Pô, responde ao mesmo nível, não vai dar uma bazucada no esquilo. Porra! ido até lá é porque ele queria que Por mais que o esquilo morda, tu não vais dar uma explodida nele. Não compensa. tudo acabasse ali. Nisso ela chega pertinho, desgraçada. Por que tem que ser tão maldoso e gostoso? E pergunta o que aconteceu com a cara do trouxa. Quem é que tinha batido nele? Rapaz, nosso garoto tá com as bochechas cerradas. E ele tá ali quietinho, né? Não fala nada. Ela então responde que ele é muito frustrante. Se ele tá apanhando tanto assim pro Seongbin, por que ele não luta contra o cara logo? Depois de ter sido espancado uma vez, ao menos isso nunca mais ia acontecer desde que ele começasse a se defender todas as outras. Ver alguém como ele na frente faz dela sentido. fazia até ela se sentir patética. Realmente ele não era bom em nada, então ao menos ele tinha que ter a coragem de lutar. Senão ia viver essa vida miserável pra sempre. Rapaz, essa menina Porra. não para também, ó, a máquina de esculacho. Que isso, minha filha? Desliga, tá no 220? Olha aí, nosso garoto agora foi embora, já tava acabado, até a Eu já ia se acabar, mas nem isso. Conseguiu por tanto esculacho que ele recebeu. vontade de acabar com tudo ele perdeu, velho. E ela tá ali de braço cruzado, querendo saber se ele realmente vai embora. Ela pega o celular e manda ele começar a responder ela que ela tá falando. Porém, ele só vai embora e essa maldita linda fica só ali pensando que é lamentável a situação do garoto. Extremamente medroso e fraco. Com certeza ela vai falar alguma coisa pra aquele maldito Seongbin parar de encher o saco dele amanhã. Legal. Você é toda friazinha, mas tem um espacinho nesse seu coração. Um tempo depois, de volta nos becos da cidade, lá tá nosso rapaz entrando em sua caixa de sapato. Primeira coisa que ele vai fazer, filho, óbvio, Ligar o vamos PC. ligar o PCzinho Pô, mas pra uma pessoa que não tem dinheiro, PC. pra jogar um jogo. O menino tá com a cara toda arrebentada, vai limpar esse machucado aí, ó, depois vai infectar tudo aí, tua cabeça vai explodir. Colocando o fone, ele se pergunta se desistiu de deslogar do servidor só por causa da hiena. Ao menos as coisas que ela disse, ele sabe que é verdade. Porém, tanto faz, amanhã ele não vai mais pra escola. De agora em diante, ele não vai ver a cara desses dois nunca mais. Porém, talvez a partir de amanhã seja um ótimo dia pra começar a trabalhar e ajudar a mãe dele em casa. Nisso, Bom. os amigos no Discord já tá falando pra ele entrar logo que eles têm muitas partidas pra jogar. O tempo vai passando e vai anoitecendo. Será que a mãe vai de Oscar fechou F? a janela e pelo visto jogou o dia inteiro. Nisso tá ele dando balaço, filho, segurando sua M4A1, matando um zumbizão no jogo. Um dos caras então na cal fala que vai ter que dar uma Não saída limpou a cara, rapidinho de não. volta. Desinfetou. Ele acha estranho, fala pro cara continuar ali, pelo menos terminar a partida. Porém, o cara responde que tem que sair urgentemente. Ele tá jogando com os amigos da escola e o Byung-jun, né, o gordão, fala que tem que ir. É quando o Minjun dá uma olhada e vê que são 10 da noite, rapaz, o dia dele já acabou. Só que os caras na cal falam pra ele dar uma olhada nas notícias, tava um caos total no mundo. De repente alguém dá um batidão na porta dele, o que o assusta.
Ele tirou ali o fone meio confuso. Será sem que é entender o que tá amigona? acontecendo. Quer dizer, amigona até agora, não é amigona. Quer dizer, é amigona. É questão de respeito, tu entendeu? É uma amigona. Mas questão da amizade, nem amiga é. Aos poucos se levanta, vai andando ali pelo corredor, chegando Será na que é a porta mãe e do quer saber zumbi? quem é esse maluco. A Quer dizer, maçaneta a mãe parecia virou tá se zumbi? mexendo e ele tá ali sem entender o que esse cara tá querendo. Ele vai até o olho mágico pra ver o que é, e realmente tinha um cara ali parado se movendo de um lado pro outro. Esse daí é um dos vizinhos lá de cima. E a pessoa com uma voz meio trêmula tá falando pra ele abrir a porta. O Mendion Zumbi se consegue pergunta falar? se talvez o delivery tenha sido mandado pro piso errado de novo. Porém, rapaz, se você olhar nas costas do cara, você vê que ele deixou um rastro vermelho. O Myung-jun acha que o cara tá bêbado e tá querendo encher o saco dele. Porém, ele sabe que esse daí vai ficar o dia inteiro batendo na porta até ele abrir. Isso porque ele é sempre chato assim, então ele decide abrir logo pra resolver esse assunto. Vamos começar aqui com duas possibilidades. Primeira, o protagonista tem a cura, igual o outro maluco que nós vimos, que ele está no apocalipse, mas ele é a cura, então ele não consegue ser infectado. Segundo, a possibilidade, ele só vai ser uma cagão e vai conseguir sobreviver por algum motivo. Assim que a porta se abriu, ele saiu pro lado meio hesitante pra perguntar o que foi. Porém, a expressão dele mudou de um segundo pro outro. O cara na frente dele tava com a roupa inteira encharcada em Abriu sangue. logo a porta Na toda? hora, o Myung-jun se assusta e pergunta se o cara tá bem e se quer que chame uma ambulância. Porém, Pô, mas não faz nem sentido pelo olho mágico. Nós conseguimos ver muita coisa. rapaz, o tiozinho Como é que eu não abre vi o isso bocão tudo? e se joga na direção dele pra dar uma mordida. O Myung-jun consegue colocar o antebraço Pô, mas um Big Fall é muito forte. Isso aí não dá certo, embaixo não. da garganta do cara e pergunta por que ele tá agindo igual um louco assim do nada. O cara, porém, não para e ele manda o desgraçado responder. Nisso, dá-lhe uma bicuda no peito sem dó e manda ele lá pra fora, fi. Já taca a mão na maçaneta e fecha-lhe a porta. Bom. O cara volta a dar pancada na porta, porém ele segura ali com as costas, rapaz, enquanto as perninhas tá toda bamba. O garoto tá com a respiração ofegante, sem entender o que foi aquilo. A cara daquele tiozinho tava completamente diferente. Obviamente, como um cidadão inteligente, a primeira coisa que ele faz é tentar ligar pra polícia. Porém, Ok. rapaz, o apocalipse mal começou e o telefone já não tá funcionando. Na verdade, parece que já Vixe. começou faz um tempo, porque ele tá recebendo mensagem de alerta desde as 9 da manhã. Só que como ele ficou jogando o dia inteiro, né, foi espancar na escola e acabou não vendo nada. Ele escuta alguns sons ali do lado daquela janelinha de chão. Só na Coreia é um negócio incrível desse aí, uma engenharia capitalista. A janela no topo da parede que dá no chão da rua. Não julgo, aqui em Portugal tem bastante. Incredible. Se chover 5 ml de água, tua casa tá inundada. É um gênio que planejou isso aí. E a primeira coisa que ele vê do lado de fora é um monte de gente sendo devorada, enquanto outros correm pedindo por ajuda. O Myung-jun, óbvio, não tá entendendo o que tá acontecendo. E o tiozinho que tava batendo na porta dele já tá ali correndo atrás de outras pessoas também. Ele na hora fecha a janela e começa a se perguntar se a mãe dele tá bem. Esse era bem o horário Não que tá, ela teria né? que tá chegando em casa. Ele começa a ligar, porém a chamada tá fora do alcance. Um tempo depois, Vixe. a noite finalmente caiu. Ele apagou as luzes e se escondeu no fundo do quarto ali embaixo do lençol. Com o celular em mãos, ele estava querendo buscar notícias, só que, infelizmente, nem mesmo a internet mais estava de pé. Ele decidiu Já? ligar a TV e manter o volume baixo para não ser escutado. Nas notícias falam que uma sequência de mortes brutais estavam acontecendo Pô, tá funcionando a televisão? por toda a cidade. O número de vítimas era incalculável e o governo estava considerando isso um ato de terrorismo. Investigações estavam sendo iniciadas para descobrir a causa e o responsável por tudo isso, porém nenhuma informação foi liberada. O Myung-jun tá meio confuso. Será que isso parecia terrorismo mesmo? Ele não imagina que aquele cara lá de cima fosse um terrorista. E óbvio que como todo Mas tu nunca sabe que vai ser o terrorista, aí também não dá pra usar Com o isso. apocalipse, o governo fala pra você se trancar em casa e evitar contato com o mundo exterior até que tudo fosse resolvido. Porém, de repente, uma notícia urgente é anunciada. Nas ruas de Busan, uma das mais movimentadas, ataques estavam começando a acontecer. Incidentes violentos como esse estavam sendo reportados em todos os lugares por toda a Coreia. A polícia e as forças militares estavam começando a trabalhar, porém parecia bem difícil de se controlar. Nosso protagonista, que é viciado em jogo de zumbi, já começa a reconhecer que parecia ser um cenário familiar. O que não dá pra acreditar é que o país inteiro tinha desmoronado assim de um dia pro outro. O porquê Óbvio. e qual é a causa, é isso que ele precisava saber. Ele Um se levanta vírus. falando que não tem tempo de ficar parado assim. Ao menos aquele cara que tava enchendo o saco. Se bem que não sei se é vírus desta vez, porque o personagem, ela falava. Então eu não sei se é um vírus muito inteligente ou sei lá. Parecia que já tinha ido embora, então talvez esteja limpo do lado de fora. A primeira coisa que ele tem que fazer é assumir controle desse apartamento. Ou seja, fechar a porta de entrada era a coisa mais importante. Olhando pelo olho mágico, não tinha ninguém.
Ele abre a porta meio hesitante e vê que as pegadas estavam só meio que descendo, então talvez o cara só tivesse ido embora. Nisso ele vai até o portão de entrada, puxa a tranca e dá uma olhada. Logo na frente do apartamento já tinha um zumbi. Ele fecha a porta com calma e o zumbi dá uma olhada. Porém, ao não ver nada, o bicho acaba saindo. Com tudo trancado, finalmente, em teoria, não entraria mais ninguém. Agora, vai andar de cima? Saber se não tinha algum outro já dentro desse lugar. Pô, mano, era bom ter pelo menos uma faquinha só pra autodefesa, ou um bastão pra conseguir deixar as pessoas longe. Era tarde da madrugada e talvez fosse melhor só esperar amanhecer. A polícia ou alguém eventualmente viria ao resgate deles. O que ele queria saber era onde estava a mãe dele. As notícias continuam sendo apresentadas, até que no meio de uma delas, a TV do nada perde o sinal. Mentiu, meu filho, agora não tem nada que você possa saber. Ele tá com medo de dar uma olhada pela janela de esgoto e acabar sendo notado, então só cai na cama. O problema é que é óbvio, ninguém consegue dormir numa situação como essa. O mais importante é que ele tava com uma sensação estranha. Ontem naquele prédio ele queria dar Alt F4 porque a vida tava um inferno. Ele pediu para que o mundo acabasse porque assim tudo seria melhor e realmente parece que isso tava acontecendo. Só que agora ele tava desesperadamente querendo sobreviver. Talvez, de certa forma, nem fosse tão diferente de como a vida dele era antes. Ele tinha que antes sobreviver àquele inferno e agora tem que sobreviver a esse inferno. O dia amanheceu e na frente da casa tinha inúmeros carros destruídos e zumbis andando pra todo lado. Aos poucos, ele foi abrindo a porta da entrada do complexo. Por quê? Por quê? De corpo e alguns zumbis andando sem caminho. O ar estava preenchido com um cheiro amargo de sangue. E só pela atmosfera dá pra saber que nada ali é seguro. Tentar sair agora desse lugar seria basicamente suicídio. De costas pra porta, ele se pergunta... Exato, nem sei por que tu foi tentar ver isso. Ele faz. Isso decide então começar a se preocupar com os suprimentos. No quarto, ele tinha 4 latas e 6 cup noodles. Somando tudo que ele tinha guardado, dava um total de 2 semanas de sobrevivência. A água da pia e o gás encanado ainda estavam funcionando, o que era muito bom. Então começa já a tirar água, já que pode acabar. Então é bom já conseguir... Pega todas as taças que tu tem, pega todas as panelas, coloca já tudo com água. E economizar tudo e essas coisas não faltarem, dá pra ele sobreviver sem sair dali por 1 mês inteiro. Não é possível que depois de 1 mês não vai aparecer ninguém ali pra salvar ele. Acho que não. A única coisa que ele realmente queria saber é se a mãe dele tá bem e onde ela tá. Ele não consegue ligar pra polícia, não consegue ligar pra ambulância e nem ninguém. Outro problema é que nesse complexo de apartamento tem 5 casas que tem pessoa dentro. Tirando aquele tiozinho lá que já virou zumbi e tá fora, ainda tem o pessoal. Ele sabe que tem um casal de velhinhos, ele se pergunta se eles estão lá. E nisso se lembra que tem um cara do colegial que mora lá no topo. Toda terça-feira, quando ele tava indo pro colégio, ele via esse cara trazendo a namorada. Como ontem foi terça-feira, em teoria ela deve ter passado a noite aí. Ele decide então dar uma olhada no último andar pra ver como as coisas estão. Não dava pra viver num lugar onde ele nem sabia se tinha zumbi ou não. Ele vai de porta em porta pra escutar o som dentro de cada apartamento. Óbvio que ele quer saber se tem gente lá, mas também não quer chamar a atenção pra ele. Não tava dando pra escutar nada, nem ninguém, e agora só sobrou o cara do último andar. Olhando pro último lance... Será que o zumbi dorma? De escadas, ele só pede que esse aí não esteja igual aquele tio que virou um zumbi. Eu só tô achando ele um completo idiota, né, de tá subindo essa escada aí sem uma arma na mão. Rapaz, pega alguma coisa, meu filho. Ele tá ali toda... A melhor coisa seria uma vassoura, pra manter distância. Claro que a porta tá aberta, mas né, e se tiver um zumbi aí, o que tu vai fazer? Certeza que vai ter que fugir igual um idiota de novo. E ao chegar lá no topo, ele vê que a porta da casa do cara também tá aberta. Ele decide entrar pra ver se tá tudo bem. E a primeira coisa que vê é um monte de móvel bagunçado. Ele só nota que não tem ninguém. Vixe, tem sangue. Só algo chama a atenção. No canto esquerdo da sala tinha um sangue no chão. Ele não tava vendo no filme, mas no banheiro ali a mina já tinha sido devorada e o cara tava de pé do lado. E diz o protagonista que foi no segundo dia do apocalipse que a vida dele mudou completamente. Por mais que o Minju não tivesse conseguindo ver ninguém, ele sentia... Tranca a porta, já fecha. Com as pernas já se tremendo, ele começa a dar uns passos pra trás. O plano era bem simples, sair dali o mais calmo possível pra não fazer barulho e não chamar a atenção de ninguém. Porém, como um bom protagonista mentalmente desafiado, ele dá-lhe uma cotovelada no vaso de planta, que cai no chão e ao se quebrar, óbvio que faz um puta barulho. Ele só fechar a porta, eu não consigo abrir. E sai correndo, já que agora não tem opção. Mas, rapaz, ele conseguiu tropeçar no próprio pé. Esse daí é o maior inimigo dele mesmo. Agora eu já gosto mais ainda daquela ranhiena. Tem que humilhar um cara desse aí, pelo amor de Deus, todo torto. E óbvio, né, que nessa idiotice deu tempo do cara que tava transformado em zumbi se aproximar. O nome do terceiro capítulo é Por que você tá aqui? E nesse momento, o cara tá frente a frente e se levantar em frente à sacada. Rapaz, nosso protagonista foi de 0 a 100.
Ele consegue se esquivar jogando os ombros pra baixo e quando o bicho vai dar a mordida nas costas, ele se levanta pegando nas pernas e tacando louco, pros andar de bom. baixo, rapaz. Vai lá ver se o chão é frio. Porém, óbvio, né, que isso foi meio que sem querer e ele tá ali caído no chão, desacreditado que o cara realmente Muito se jogou foda. no prédio. Desesperado e todo ofegante, ele sai correndo, abre a maçaneta da porta, desce os andares, volta pra casa e se joga no chão. Tá ali agora de 4 no quarto, todo torto, com as mãos trêmulas, se perguntando se aquele cara lá do andar de cima não tá morto. Isso queria dizer que ele, naquele momento, tinha matado alguém. Porém, ele se recompõe rápido, ele fala que não, ele não matou ninguém, É um isso não zumbi. foi culpa dele. Aquele cara que o atacou primeiro, ele só se defendeu. É, rapaziada, esse Ainda aqui foi é sem aquele querer. protagonista humano, tá ligado? Se você acha que Sim. esse um de um ou aqui, do nada vai despertar o SS System, missão diária, faz 3 flexões e vira o mais fortão, não vai rolar. Tá ali ele, ó, só de Justo, matar acho um bom. zumbi sem querer, desolado no quarto, desacreditado que ele Boa é um proposta. assassino. Ele passou aquele dia inteiro tormentado pela O próprio Sunko pensou nisso, pô. Até o Sunko ficou pensando, meu Deus, eu matei pessoa, isso não tá certo. No início, quando ele matou os lagartos lá na dungeon, que eles estavam querendo matar ele teve de se defender, até recebeu uma quest pra isso. culpa de ter matado alguém. Por mais que não foi intencional, no final das contas, foi as ações deles que fizeram aquele cara cair do telhado. Nisso, ele se levanta no meio da madrugada, vai até o andar de fora e decide sair pra rua. O cara que ele tinha atacado lá em cima, tava ali de pé ainda. E o maldito se vira ali, ficou um pescoço e as pernas mais torto que macarrão Meu depois de 10 Deus. minutos na panela. O Mindjun tá ali, filho, Esse aí não morre parado, meio mais. desacreditado. Como é que aquele cara lá ainda tava vivo? Todo torto, o zumbi foi meio se aproximando. E foi nessa hora que a ficha finalmente caiu. Esse cara não era mais um humano. Ah, olha a expressão dele, já tá cerrando os olhos. Você tá ficando brabinho? Ele pede desculpas pro Sei cara, não. porém, infelizmente, ele era só um zumbi. Foi bem naquele dia que o medo dele dessas criaturas começou a desaparecer. Dia seguinte, 3 dias após o apocalipse. Pô, mas medo é importante. É bom sempre ter sua preocupação. Tá, amor? Ter começado. Depois de uma refeiçãozinha de miojo, ele já sabia. Logo, a energia e o gás seriam cortados. A questão era quando. E é por isso que ele tá fazendo questão de comer as coisas que precisam de energia para ser preparado primeiro. O problema é, será que tá certo ele ficar ali esperando até que alguém chegue para o salvar? Talvez fosse pior ele tentar fazer alguma coisa quando já não tem nada. Além disso, já que não apareceu ninguém além do cara do telhado, talvez não tenha mais ninguém infectado assim tão perto. Ele ao menos teria que ir lá em cima, acender um fogo para pedir por ajuda ou algo do tipo. Encarando a barreira que ele fez, ele tem certeza, amanhã ele vai ter que sair. Talvez fosse porque ele estava preparado para desistir da vida alguns dias atrás, ou por causa do que ele experienciou lá em cima aquele dia. Porém, por alguma razão, ele não tinha mais medo dos zumbis. É quando, de repente, o sinal do Mãe? celular volta por um segundo e ele recebe uma ligação da mãe. Assim que ele atende, ela Boa. pergunta onde ele tá e se tá bem. Ele fala que tá tranquilo, ele tá escondido na casa deles e quer saber aonde que ela tá. Que responde que foi levado por alguns militares que estavam evacuando a cidade bem no dia Ô, onde tudo louco, começou. que sorte. Eles nem permitiram ela voltar pra casa e naquela hora o celular não tava funcionando. Nesse momento ela se encontra em um abrigo na cidade de Seongnam. Ele nesse momento não tinha que se preocupar com ela, e se ele tá em casa não é pra de forma alguma sair de lá. Ela ia garantir que eventualmente algum militar fosse resgatar ele aí. Ela tá sorte. falando alguma coisa sobre a cidade de Seul, sobre a vizinhança, quando de repente a ligação corta. Essa desgraça de sinal realmente nunca ficava de pé, porém tava bom. Ele ao menos agora tava bem mais tranquilo que sabia que a mãe A mãe tá tava viva. segura. Como Legal. o sinal do celular voltou por alguns segundos, ele recebeu um monte de mensagem. Era os amigos falando no chat da loucura que tá esse mundo. Sobre os alertas, sobre o apocalipse, sobre a polícia, os zumbis e tudo mais. E o louco do Byung-jun, o gordão, já tá falando ali que alerta é um sinal de raid, a missão deles começou. Nossa, Meu eu não acredito Deus. que esse maldito tá fazendo uma piada no meio de uma situação dessa. A ficha então cai pro Minjun. Esses dois amigos dele moram extremamente perto, então eles podem ajudar um ao outro. Porém ele só tem a mãe, e como ela tá longe, no final das contas ele não tem ninguém. É quando ele se lembra da única pessoa que Opa! ele conhece que mora ali não tão distante. Ela Será que mesma, dá? a rainha do K-pop, da boquinha vermelhinha. De todas as pessoas que ele conhece, nesse momento ela que mora mais perto. É quando ele se lembra que ela até já viu na casa dele um tempo atrás. Agora a gente vai ver o flashback daquela treta lá do começo. Vamos monte lá. de cerveja, lamen e aquele salgadinho de camarão que é uma delícia. Os caras estão conversando sobre a Hanyena e parece que ela gostou de um deles e pediu pra... que Invadiram ela a casa do fosse cara? visitar o Será? Porém, ele pergunta se ela por acaso não sabe que ele tem namorada. Se ela não souber, é perfeito. Só era estranho, porque ele acha que ela não vai vir até um lugar Vixe, desses, invadiram não. Ela é mesmo. meio mimada. O Seongbin, né, meu filho? Óbvio que trouxe todos os gangsters da cidade. E o cara com os braços tatuados ali no canto fala que ela nem vai se preocupar tanto com isso, não. Ela nunca que vai saber que essa aqui é a casa do Minjun no final das contas, então vai acabar vindo. Esse que tá aqui no canto esquerdo embaixo diz que se ela vir até ali é porque tá procurando um namorado.
O tatuado, que agora que eu fui notar, eu acho que é o Seongbin, né? Ou então é um irmão gêmeo muito parecido. Ele fala que se ela chegar e achei a Sans perfeita. Nisso ele puxa o celular e fala que ela acabou de entrar em contato. Pelo visto, ela realmente tinha chego. Ela tava lá esperando fora, era só ir buscar a menina. Nosso garoto Minjun parece assustado que ela realmente foi até ali, né, rapaz? Ele conhecia ela há muito tempo e sabe quanto ela gosta de alguém pobrinho. A desgraçada chega linda como sempre, porém olha a carinha de desgosto que ela já vem carregando. Não cabe um Minjun direito nesse quarto, mas tem um set desesperado por mulher e a única que existe nesse planeta chegou. Porém, rapaziada, é ela, né, fi? Ela parou ali na porta e disse que esse lugar tava meio peculiar. Os caras ficam falando pra ela entrar e se acomodar, porém, ela na hora disse que ia embora. Naquele dia, o que fez o Minjun se descalça já? Aceitou? O Seongbin trazendo esse bando de nóia pro quarto dele. Mayena falou que esse lugar era nojento com esse cheiro de cigarro e esse chão grudento. Eles deviam ter cheiro de cigarro é dos caras do Minjun porque ela nem teria vindo. Olha a cara que ele ficou ali ao escutar isso, fi. A reação do menino não foi das boas. Agora tá ele, igual um trouxa sentado na privada do high ground. Por que que... Pera, por que tinha janela no banheiro? O coreano mete umas engenharia dessa? Vai saber, rapaziada. E o coitado é tão trouxa que tá ali se perguntando se ela tá segura. Como o pai dela era diretor de um hospital, talvez ele soubesse alguma coisa sobre a causa desse vírus zumbi, já que, né, ele trabalha meio que com isso. O que ele não entende é porque ele tá preocupado com essa desgraçada numa situação como essa. Ela deve estar vivendo bem tranquila, até porque a vida dela deve ser bem segura no topo daquele apartamento. É quando por isso vai lá fora grita o nome do Jung Min-jun. Do seu incrível high ground, ele olha ali meio confuso pra porta. Ele tem certeza, alguém acabou de chamar o nome dele ou ele tá ficando maluco? A pessoa tá esperando na porta, perguntando se ele tá ali e falando pra ele abrir isso logo. Enquanto o trouxa tá com os olhos arregalados ali, filho. Parece que ele reconhece a voz dela, assim. A mais braba de todas. Como é que ela foi até lá? Agachadinho, batendo na janela de chão do menino. Porém, óbvio que essas batidas não iam passar despercebido. Ela dá uma olhada pro lado e a zumbalhada tava vindo. Pelo menos um deles tava manquinho e ia demorar pra chegar. Ela continua batendo na janela, mandando ele abrir. A coitada tá desesperada, pedindo por socorro e maravilhosa, maldita. Mesmo o protagonista continua 10 de 10. E bem nessa hora, o Minjun abre a porta e fala pra ela entrar correndo. Óbvio que ela passa, ele fecha, passa a tranca e a zumbalhada fica lá pra fora. A coitada veio lá do prédio dela na correria e tá suando, caída no chão. Os pés tudo vermelho, ele sabe que pelo visto ela sofreu pra chegar até lá. Por que ela vai descalça? É maluca? Pergunta se ela tá bem e o porquê ela tá ali. De repente, porém, ela agarra a camisa dele e se joga no garoto pra chorar. Ai, que coisa triste, eu tô tão comovido com essa cena. Ela tá ali agarrada e grudada no nosso garoto, que tá perguntando o que aconteceu. Capítulo 4, Han, Hiena e o porão. Depois de um tempo de silêncio, ele pergunta mais uma vez se ela tá bem. É quando ela finalmente larga a camiseta dele. E desgraçada, hoje você jogou um balde d'água nela pra quê? Sem contar que ele usou umas 78 diferentes tonalidades de pele só pra, digamos assim, acentuar a redondeza. E toda maravilhosa, ela agradece Minjun por ter abrido a porta. Se não fosse por ele, ela com certeza teria morrido. Ele tá ali vermelhinho, né, rapaz? Todo sem graça, ele fala que é bom escutar isso, obrigado. Ainda bem que ela tá segura agora, né? Ela então dá uma olhada pro lado. Vendo tudo que ele tampou, pergunta se ele tá sozinho. Ele responde que sim, a mãe saiu pro trabalho há 3 dias e não voltou. Porém, ele conseguiu conversar com ela por sorte e descobriu que ela tá bem. Parece que ela encontrou com os militares e evacuou para um lugar seguro. Ela responde que isso ao menos é uma boa notícia. Nosso garoto então quer saber como os pais dela estão. Ela responde que o pai dela parece estar preso no hospital, mas tá seguro. Quando ela vai falar sobre a mãe, ela hesita por um segundo, mas fala que sim, ela tá bem também. Nisso ela quer saber se ele tem um pouco de água, porque já faz um tempão que ela não bebe direito. Ela tava impressionada que ali na casa dele tinha até eletricidade ainda. Um tempo se passa, ela se hidratou bastante e o artista, rapaz, como sempre, cozinhou, né, seu danado. Pelo ângulo, a gente já começa a entender um pouco das preferências do mestre do lápis. O Minjun tá assustado com a quantidade de água que ela tá bebendo. Sem contar que assim, né, eles precisam economizar. Se isso for cortado, ele tá ferrado. Porém, ele decide não falar muito por agora. Ela acabou de correr pela própria vida, então tava tudo bem. Nisso, eu só enxergo agora. Se ela veio até aqui da casa dela. Ou, na verdade, né, ele quer saber o porquê ela veio da casa dela pra casa dele. Ela então conta que vem se escondendo todo esse tempo. Desde aquele dia que ela encontrou ele na frente do apartamento dela. Quando ela chegou em casa, aconteceram algumas coisas, então ela decidiu dar uma saída. Ela tava andando pelas ruas da cidade quando, de repente, escutou um grito. Ao olhar pra frente, tinha um monte de gente desesperada correndo na direção dela. Ela nem sabia do que tava correndo, filho, mas obedeceu e fugiu também. Faz sentido. Depois, ela tava escondida nas escadas de um complexo de apartamento.
Ela ficou procurando chances pra sair de lá ou esperando que alguém fosse a salvar, porém ninguém apareceu e ela acabou Óbvio. ficando lá. Ele pergunta se ela ficou num lance de escadas por 3 dias. Ela então fala que no fim das escadas tinha uma salinha pequenininha ali, meio que escritório, e foi lá que ela ficou. Ao menos tinha uma garrafinha d'água e foi assim que ela conseguiu sobreviver. Porém, Meu no Deus. terceiro dia, ela já estava no limite de fome e sede, foi quando ela decidiu que ia ter que sair. Como era menos de 1 quilômetro de distância da casa dela, ela achou que a melhor opção era sair correndo e tentar conseguir chegar até lá. Talvez no caminho ela encontrasse um policial ou alguma coisa pra conseguir salvar Ah, ela. mas não vai. Porém, assim que ela virou a esquina do caminho, já tinha mais O um senhor só vai andar em grupo agora, porque sozinho pode ser facilmente mordido. zumbi. E obviamente que essa era bem a rua que ela teria que seguir. Nisso ela então foi seguindo pelo caminho para se aproximar da casa dela, só que meio, evitando os zumbis. Foi quando ela se lembrou, que essa daí era a vizinhança do Minjun. O problema é que o caminho pra Preocupou-se casa com dela, ele? mais uma vez, estava bloqueado. Foi quando ela começou a tentar se lembrar exatamente de onde a casa dele ficava. Ela se lembrou naquela hora, ela tinha certeza que naquele momento ele foi pra casa 3 dias atrás. Se ele não saiu pra morrer igual um idiota, ele ainda tava lá dentro. Rapaz, ela foi corajosa se agachando, passando do lado dos zumbis. O Minjun fala que tá impressionado que ela teve Realmente? toda a coragem e habilidade de chegar até ali. Realmente Muito melhor legal. que você, que viu um zumbi e tropeçou em si mesmo e quase morreu. Ela tá ali de olho fechado, Realmente. maravilhosa, falando que ao menos tá aliviada que ele realmente tava em casa. Isso diz que o cabelo dela tá todo nojento e ela toda suada. Se ainda tivesse água por ali, ela queria tomar um banho. Rapaz, esse nosso garoto é peculiar, tá dando uma encarada nas axilas dela. Ele ainda dá um Rapaz, tá certo isso. Porque a axila dela realmente tá ensopada. Se ela quisesse, ele emprestava umas roupas dele pra ela. A coitada tá ali meio vermelha, né? Não é o tipo de comentário que você faz. A punição Pois. que ele acaba recebendo é que muitos queriam, filho. Coitado é pisoteado. Falando que ele realmente é um idiota e não é à toa que ele merece apanhar. Nisso ela sai fora, falando que se tem água ali, ela vai tomar banho. Ele só diz, que tudo bem, vai falar o quê? Enquanto começa a cair a ficha, que do nada a situação dele mudou completamente. A pergunta agora fica, o que ele vai fazer? Encher as águas antes que a água acabe. Pra colher suprimentos. Porém, agora ele vai se sentir meio mal de abandonar ela pra trás. O problema é que nessa casa só tem comida suficiente pra 1 mês, e com 2 pessoas, óbvio que isso cai pela metade. Realmente era uma situação desesperadora. Só que ao mesmo tempo, ele não consegue deixar de pensar que a lendária Ranhena tá tomando banho na casa dele. Uma oportunidade enquanto boa. O apocalipse começou no mundo. Já se lembrando da escola, né, fi? Quando ele batia de frente com a braba, fi, que sempre fazia careta e nem olhava no olho. Agora tava lá ali, fi, abrindo a portinha de repente, falando pra ele emprestar algumas roupas porque ela vinha usando as mesmas há vários dias. Ele Faz todo sentido. torto, pergunta se ela quer uns pijamas, se ela quer uns shorts, ela só manda ele entregar qualquer coisa. Quando ele entrega, ela dá uma cheirada e nosso menino tá todo vermelho. Ela diz que obviamente esse negócio tá fedido pra caramba e pergunta se Óbvio. não tem outra coisa. Ele diz que tem várias outras sim, porém todas vão ter esse mesmo cheiro. Ela coloca no corpo e fala que o cheiro desse pano é quase intancável. Porém, Porra. tudo bem, ela ia usar esse treco até as dela secar. O Minjun, todo torto ali, ainda fala que lavou recentemente, pro que ela responde que deve ser o que acontece com as roupas se você vive num lugar como esse. Porém, ela sai fora, dizendo que não tem muito o que fazer. Nosso protagonista tá desacreditado, se perguntando se ela realmente tem algum problema de personalidade. Não fazia sentido nenhum, uma situação como essa ela tá se preocupando com o cheiro. Um tempo se passa, a noite cai. As roupas dela estavam ali esticadas pra secar ainda e eles tinham comido uns lamen. Ela então pergunta o que eles vão fazer. Pelo visto, não vai chegar nenhum resgate. Ela então fala que o plano antes dela chegar era ir pra um outro lugar. Porém, ela fala que isso é insanidade. Eles ainda tinham comida, então por que se arriscar? Ela quase morreu várias vezes pra chegar até ali, então se ele tá pensando em sair, ela não vai não. Meio torto, ele responde que entende. Ele não tá falando que eles precisam sair. Ele só tá dizendo que é isso que ele tava pensando em fazer antes dela chegar. Agora que ela tá ali, eles podem ficar juntos e esperar o resgate. Porém, a bipolar maluca então pergunta o que eles vão fazer se ficar sem comida. O coitado tá realmente. desgraça. O que você quer então da vida, minha filha? Isso responde que a única forma deles durarem mais tempo talvez fosse invadindo as casas por perto e procurando por recursos. Só que não dava pra ter certeza que dentro das casas ou apartamentos não teriam pessoas infectadas. Além de Seja uma casa que já foi separada lá de cima e tá tranquila. É ver se tem alguma coisa pra comer. isso, os gritos na região estão diminuindo, o que indica que cada vez menos tem gente viva. No momento que eles ficarem sem comida, não tem opção, eles vão ter que sair. Porém, aí ele se levanta e falando que nem ferrando, eles não podem sair. Ele diz que entende que é perigoso, só que também não dá pra só ficar ali. Eles vão ficar sem comida e isso é inevitável. Ela fala que eles vão pensar nisso quando acontecer. Ele ainda não pisou nas ruas e não tem ideia do quão assustador é estar do lado de fora. Aquelas pessoas que parecem zumbis são extremamente assustadoras e ela quase morreu só pra chegar aqui. O Minjun, com o olho de sempre esbugalhado, fala que se ela chegou até ali, então talvez eles consigam sair e evitar chamar a atenção assim como ela fez.
Além Verdade. disso, ela sabe muito bem que essas pessoas são iguaizinhos zumbis dos filmes. Pelo que ele viu pela janela, você só é infectado quando é mordido. Porém, também não é nem como se eles se importassem muito em ser infectado. Nada disso importa, já que ele não tem nada a perder. Porém, ela não tá nem aí pro drama dele, fi. Ela fala pra ele acordar pra vida. Ela quer sobreviver, então é bom ele não se transformar em zumbi, não. Ela ainda tem que Ok, estar nos Estados justo. Unidos ano que vem. Ele fala Ah, óbvio pra vai, confia. Os Estados Unidos não deve estar destruição igual a Coreia, não. ela, então não seja mordida, né, minha O único lugar que deve estar mais ou menos controlado deve ser a Austrália, já que é bem separado. filha. Sem contar que o que ele vem percebendo é que dependendo do estado do zumbi, né, ele acaba andando mais devagar. Óbvio que aqueles com a perna quebrada não conseguem correr, então é fácil de evitar. Sem contar que a velocidade deles de corrida é mais devagar do que uma pessoa normal correndo. O que significa que dá pra evitar eles completamente. Ele Não necessariamente. Se pode ser um que cerca, já acabou, né? pergunta se ela já brincou de pega-pega quando é criança e diz que é basicamente a mesma coisa. Se você vê as coisas dessa forma, tudo fica mais tranquilo. Ela, porém, faz uma careta falando que ele tá enlouquecendo. Pega-pega Dizer da que morte. Isso aqui é como brincar de pega-pega. O rei do lápis apronta mais uma. Opa! Ela se deitou, falando que agora quer dormir um pouco e pergunta se ele tem uns cobertorzinhos. Ele diz que sim e coloca ali, fi, a cama perfeita, um do lado do outro. É o brabo. Porém, óbvio que ela não Rapaz. aceitou, né, fi? Ela perguntou se ele tá louco de pensar que vai dormir grudado nela assim. Já aponta pro outro cômodo e fala pra ele dormir lá. Ele meio torto fala pra ela se lembrar, né, que essa daqui é a casa dele. Ele nem ferrando que vai dormir na frente da porta do banheiro. Ela muda de expressão então e diz que tudo bem, já entendeu. Ela é uma pessoa que não foi convidada e deve ter enlouquecido por um segundo. Ela vai dormir naquele outro lugar ali e ele pode ficar na cama confortável. Ele tá chamando por ela, certo. quando ela fala pra ele não se preocupar. Ela vai ficar do lado da escada sangrenta enquanto ele tá aí no colchão fofinho. Ele fala que isso é loucura e que dentro da casa é bem mais seguro. Porém, ela só fala pra ele parar de se preocupar com a invasora de domicílios que ela tá indo embora. Nosso Meu garoto Deus. cede, né, rapaziada? Ele disse que tudo bem, fala pra ela A parar de rainha do estressar. drama. Lá tá ele dormindo na frente da cozinha. Pra ser sincero, não tá nem tão ruim assim, né? Óbvio que seria Não. bem melhor do ladinho dela. Ele fecha os olhos, falando que de qualquer forma ele vai dormir fácil já que tá cansado. Ao menos ele ainda tava dentro de casa de qualquer forma. E graças a ela, ele não tava mais tão sozinho. Porém, realmente a Mas esse cara é manipulado fácil. desgraçada não cala a boca. A noite caiu e do lado de fora dava pra escutar alguns zumbis gruindo. O tempo foi passando e a hiena não tava conseguindo dormir. Os zumbis continuavam fazendo barulho, até que ela chama o nome do Minjun. Ele se vira e pergunta o que foi, minha filha. É quando ela pergunta se ele por acaso não quer dormir no quartinho. Óbvio que o Opa! danado aceita, né? Mas se você acha que ele vai dormir grudado de conchinha... Não, Coitado, ele tá vai igual um sentado. trouxa que fez bagunça na sala de aula e a professora colocou de castigo. O nome do capítulo 5 é Não Me Deixa Sozinho. Deitado ali no meio dos lençóis, ela fala que esse som de zumbi é meio esquisito. Ela escutou isso aí centenas de vezes quando tava se escondendo nas escadas, porém mesmo assim, era algo que ela não tinha conseguido se familiarizar e era assustador. E também fala que tem saudade da mãe dela. O coitado tá ali de cantinho, né, sem falar muita coisa. O dia então amanhece, fosse no telhado nas casas ou em todos os andares dos prédios. Tudo tava cheio de zumbi e sangue. A querida hiena, né, rapaziada? A corda é muito linda também. Meu Encarando Deus. ela de Ah, cima, não, tá pensei que era ouvindo, querendo o... saber até quando essa Vixe, maldita vai fiz bosta, calma. Pensei que o Momo tava falando que o apartamento da hiena tava tranquilo, mas não, pensei que esta aqui é que não é que é a hiena que tá tranquila. OK. Pra quem disse que tava morrendo de medo, ela parecia bem tranquila. Já era nova. Não tinha dormido por 3 dias? Finalmente acordou nesse mundo despreocupada. Quando ela deu uma olhada para trás, nosso garoto tava colocando a jaqueta. Ela queria saber onde ele tava indo. Ele fala que tá pensando em ir de novo lá no andar de cima dar uma olhada. Na hora ela se levanta, falando que isso é loucura, que ele pode acabar sendo um infectado e ter um monte de zumbi lá pra cima. Ele ignora e só quer saber se ela vai junto ou não, porque é óbvio que ela responde que não. Nisso ele fechou a porta e já tava subindo as escadas. Como sempre, sem nenhuma arma na mão, porque tem 16 de QI, é um gênio do apocalipse. Tem uma vassoura ao lado, o cara não usa. A porta de entrada tava com os vidros começando a se quebrar. Por mais que tivesse coberto com um filme, ainda tinha um certo risco. Só que ele não tem muito o que fazer e decide continuar subindo. É quando alguém nas costas fala que o cheiro é horrível. Óbvio que era a hiena, que legal. uma sensação ruim no que eles estão fazendo. Ele fica ali meio confuso, mas né, já que ela vai vir junto, ele decide seguir. No topo do apartamento, tava o corpo lá da namorada do cara que morreu. Rapaz, a situação... Pô, essa barra aí podia ser muito boa. Se bem que é difícil manipular uma barra de 20 quilos. Usar como arma é complicado. Então ali tá incompreensível. E o Minjun acha estranho que ela nem tá se movendo, né? Não virou zumbi. Garoto humilde não se assustou e ainda fez uma oração pra ela.
Ao sair da casa, ela perguntou se não tinha ninguém e ele falou que tinha, porém a pessoa já tinha morrido e era melhor ela nem ver a cena. Aí ela não soube muito o que responder, né, mas só obedeceu. Os dois então estão pensando sobre acender uma fogueira. O problema é que não dá pra manter o fogo aceso o tempo inteiro, e se eles deixarem pra acender uma hora que eles verem um helicóptero, não vai talvez subir fumaça rápido o suficiente. Ela decide começar a gritar, perguntando aí pros vizinhos se tem alguém nos andares de cima. Porém ele manda ela baixar a voz, Vai chamar que isso vai atrair muito zumbi. mais zumbis na direção deles. O vidro na entrada estava começando a quebrar, então isso não era uma boa ideia. E sem muita opção, os dois continuaram sobrevivendo sozinhos nesse lugar. Um tempo depois, ela perguntou qual Não era tinha os vizinhos velhinhos? Será que ainda estão vivos? TI dele. Pelo que eu pesquisei aqui, é um teste de personalidade. Ele fala que não fez, ela diz que é a primeira pessoa que ela conhece que não fez isso. Provavelmente não tem nem Instagram e se tem é com menos de 50 seguidores. Ele diz que sim, sem se importar muito. Ela então quer saber quais os hobbies, o que ele faz da vida. Quando ele revela que é um Conhecido. gamer, ela quer saber quais são os jogos. Ele fala que vem jogando um joguinho de matar zumbi recentemente chamado Rage Z. Ela responde que é hilário, que ele tava jogando um jogo de zumbi e o mundo acabou na mesma situação. Realmente. Ele então fala que tem certeza que caso ele fizesse o teste, com certeza ia ser introvertido. Alguém que não sai de meio casa, óbvio. sempre come sozinho na escola e gosta de jogo dessa forma. Nem Na verdade, introvertido não é bem isso. Introvertido não é recluso. Ele é recluso, não é introvertido. Introvertido é a pessoa que consegue conversar com as pessoas, mas quanto mais conversa com as pessoas, mais cansado fica. E a pessoa extrovertida é quanto mais conversa com as pessoas, mais energética fica. Ela necessita de conversar com as pessoas. A pessoa extrovertida, quanto mais conversa, mais isso suga a energia dela. ferrando que ele seria um extrovertido. Ela pergunta se ele é espontâneo ou reativo, e nosso rapaz só tá Não tem nada a ver pensando com nessa isso. desgraçada fala pra caramba. Eles podem morrer a qualquer momento se os zumbis invadirem esse lugar, e lá tá ela querendo conversar essas besteiras. Ué, tem de não só sobreviver, mas Ela viver. tá ali perguntando do teste MBTI de novo, enquanto ele tá respondendo, né, que não conhece muito sobre. Porém, ele só tá pensando que antes de tudo isso começar, ela nem olhava no olho dele. Porém, agora, ele é a única opção com a qual ela tem com o que falar. Ai, rapaz, a rainha do Opa! pai ataca novamente. Rapaz. Enquanto ele pensa que é loucura, ele tá sozinho com a garota que ele sempre esteve meio que apaixonada. Talvez fosse uma coisa boa. E a maldita Rapaz, desgraçada se pá- não para de dar pesada. Como é que pode ser tão cruel assim? Ela tá ali batendo no peito dele, falando pra ele responder. Enquanto ele só consegue se perguntar se isso ao menos importa de qualquer forma. A qualquer momento eles podem morrer e se um dos dois amanhã tiver caído no chão, não seria uma surpresa. Ela então dá-lhe uma bicuda, falando pra ele parar de ignorar ela. Ele pede desculpa, falando que tava pensando em outra coisa. Um tempo se passa e os dois estão igual nós, rapaziada. Lendo uns Muito não assim. marroá. Alguns dias já se passaram. E o apocalipse é de Rapaz. fundo, porém tem gente que não emagrece, né? A garota tá sempre bem nutrida. E ela com essa boquinha vermelha tá perguntando se o coitado já terminou de lavar as roupas. Lá tá ele, rapaz, morrendo de raiva e já com vontade de largar essa maldita sozinha nesse lugar e escapar. Por que do nada nesse apocalipse ele virou escravo dessa maldita? Ela que devia estar lavando a roupa dela. Porém, coitado do nosso garoto, ele não consegue se expressar direito e não tem muito como ir É contra complicado. ele. A eletricidade finalmente acabou, então agora não tinha mais máquina funcionando não. Ao menos água ainda estava saindo da torneira, só que a comida estava começando a chegar no nível preocupante. Já de mochila nas costas, ele fala pra Iena que tá saindo. Eu achei que ele ia bloquear o garoto, porém ela só fala que tudo bem, mas era pra voltar em no máximo 30 minutos. Se ele não tivesse ali em meia hora, ela ia matar ele mesmo. Ele responde que tudo bem então. Do lado de fora, os vidros ainda estavam resistindo. Ele sai um pouco hesitante e fecha a porta. Nos últimos dias, ele tá patrulhando nos caminhos dos quais ele sabe que é seguro. E vem aproveitando essa oportunidade para observar e estudar os infectados. Caminho seguro é que tem rota de fuga, não é? Realmente, eles agem perfeitamente Não, um como beco. zumbis e atacam as pessoas vivas. Porém, eles não atacam, obviamente, os mortos e aqueles que já foram infectados. A visão deles, no geral, parece ser bem ruim, e a 50 ou 100 metros de distância ele já não consegue te ver. Por outro lado, eles são extremamente sensíveis ao som, então é bom fazer o mínimo de barulho. Durante o dia, por alguma razão estranha, o número de zumbis é 3 vezes menor. Parece que os outros meio que correm para as sombras ou só de alguma forma não gostam da luz do dia. E é por isso que ele sempre vai evitar sair à noite. Ele se agacha ali dando uma observada em alguns deles enquanto pensa sobre as características. Algo que chamou a atenção dele é que esses zumbis são exatamente como eram no jogo. Ele se pergunta sério? se isso tem alguma relação. Porém, de qualquer interessante. forma, tudo isso era só o começo. Com o mundo dessa forma, era inevitável que uma hora tudo iria acabar.
Já dentro do apartamento, um tempo depois, a hiena tinha terminado de ler todos os manhwa. E agora tava ficando entediada. O problema é que o maldito Minjun tava demorando pra caramba. Nos últimos dias ele vem desobedecendo muito ela, então ela vai ter que garantir de ensinar uma liçãozinha pra ele. Ela dá uma olhada pro teto porque mais uma vez escutou o som de um helicóptero. Só que isso, infelizmente, era irrelevante. A gente vê que quando um helicóptero tava passando em cima do prédio, eles conseguiram erguer uma fogueira e fazer bastante fumaça. Porém, foram Mano, deu certo. completamente ignorados. A Pois. noite continua se aproximando, o tempo passando e ela tá lá mordendo a unha preocupada, se perguntando por que esse maldito Minjun não volta. Ela fica andando em círculos falando que já faz mais de uma Ela é hora que ele saiu. preocupada. Alguma coisa deve ter acontecido e talvez ele já tenha sido até infectado. Ela ao menos tem certeza que no momento em que ele pisar nesse lugar, ela vai espancar esse moleque. Parece que o maldito é mal acostumado e só obedece quando apanha. Na próxima vez que ele tentar sair, ela vai quebrar as pernas dele pra garantir que isso não vai acontecer. Porém, rapaz, o sol já tá se pondo. Agora a energia dela pra reclamar tá acabando enquanto ela tá ali desolada. Tô preocupada. Já começando a chorar, implorando pra que ele não esteja morto. O sol tava se pondo e ela se lembra que ele avisou que nesse momento mais e mais zumbis iriam aparecer. Ela tá ali finculida no canto, implorando pra que ele volte o mais rápido possível. Falando pra si mesma que, por favor, ela não fique sozinha. É quando de repente escuta um som e dá uma olhada pro lado. Era nosso garoto entrando e falando pra ela dar uma olhada. Porém, a expressão dele de repente muda. Ai, ela ficou toda tristinha que nosso garoto demorou muito. Ela fala que o bastardo tá atrasado faz horas e pergunta se ele tá querendo morrer. Ela já vem dar um soco falando que ele tá merecendo ter a cabeça arrumada. Porém, ele entrega um panfleto falando que os helicópteros que estavam passando estavam jogando isso aqui. Ele viu de longe isso caindo e acabou, demorando pra ir até o lugar buscar. A expressão dela agora buscar o quê? Ela ficou chocada por um segundo e perguntou que desgraça é essa. Chegamos no capítulo 6, hora de ir embora. O banner falava que a região de Gambuk iria passar por uma quarentena. E era bom todos os sobreviventes evacuarem antes das 6 da noite do dia 10 do mês. O problema, rapaz, é que isso aí é amanhã. Como é que eles iam fugir desse lugar inteiro assim tão rápido? Ele fala pra ela dar uma olhada atrás do flyer onde tinha o registro do perigo de cada região. Aqui eles estão localizados, tá como cauteloso, porém Yongshon que tá por perto tá como seguro. O único problema é que as outras regiões logo ao redor estavam como extremamente perigosas. O que significa que logo logo esse lugar também vai ficar mais perigoso. Ficar ali parado nesse momento esperando por socorro é a pior escolha. A coitada, porém, não consegue saber como é que eles vão fugir desse lugar assim tão de repente. Fugindo? Que negócio é esse de quarentena? O que é que eles vão fazer? O Minjun trancar a cidade e não deixar ninguém entrar. Tá pensando que mesmo a região dele sendo considerada uma com baixo nível de infectados, mesmo assim tem infectado pra todo lado. Ele não quer nem imaginar como é que tá num lugar extremamente perigoso. Só que ele não tem opção a não ser acreditar que isso é verdade. Se as regiões ao norte estão todas completamente contaminadas, talvez seja melhor eles irem pro sul. A única opção, pelo visto, vai ser cruzar o rio de Han. Considerando que as duas áreas de atravessar esse lugar estão como extremamente perigosas, eles vão ter que ir lá pela área leste. No caminho, eles vão passar pelaquela cidade que tá como segura para entender o porquê disso. Talvez tenham militares ou algum tipo de sobreviventes que tenha conseguido segurar as pontas. A danada tá impressionada, falando que achava que ele era um perdedor completo, porém ele era um pouquinho mais esperto do que ela imaginava. Ele só ignora isso e fala que logo eles vão sair de manhã. Ela, porém, tá desesperada, gritando e falando que eles deveriam ficar mais um tempo ali e que com certeza tinham que resgatar. Não deviam. Porém, chama pela Hanyan e avisa. Se ela quer morrer miseravelmente sozinha no porão, pode ficar. Amanhã de manhã ele tá saindo assim que o sol nascer. Ai, a coitada foi esculachada aí, não tava preparada pro impacto. Pois. Ela põe a mão na cara e diz que já entendeu. Ao menos era bom eles juntarem a comida que sobrou e prepararem as mochilas. O sol raiou no dia seguinte e os dois estavam prontos pra sair. Já assim tá que tava power. saindo pela porta, o Minju se virou e perguntou se ela tem certeza que não quer dar uma olhada no hospital do pai dela. Se ele trabalha lá e tá bem, eles poderiam dar uma passada. Porém, ela muda de expressão e depois fala que tá tudo bem. É melhor eles irem logo o mais rápido possível. O pai falou que já tinha levado a mãe pra um lugar seguro, então ele tem certeza que eles estão bem. Porém, óbvio que o Minju achou essas respostas peculiares. Já do lado de fora, lá tava ele se esgueirando pelos becos. Nosso cavalheiro ia na frente e depois mandava uma joinha pra ela vir. Parece burro, já agachado, é mais devagar e faz mais barulho. Roça mais uma perna na outra. E tu andas mais devagar e não ficas mais camuflado. Se zumbi por perto, era só passar em total silêncio e não ser visto. No meio da cidade, feira ônibus parado pra todo canto, cheio de sangue na lataria.
Andando pela calçada, porém, eles estavam estranhando. Isso estava bem mais fácil do que eles imaginavam. Até a Yana comenta que talvez quando ela fugiu aquele dia, as Para coisas de não tivessem cara. tão ruins e ela só estava tensa demais. Ele explica que isso só tá acontecendo porque eles estão andando bem onde o sol tá batendo. A maldita tá igual o burro do Shrek, toda hora perguntando se eles já estão chegando. Ele vai falando que não, e nisso ela pede pra ele esperar um pouquinho. As pernas dela tava doendo e ela queria descansar uns 5 minutos. Como? O nosso Tá rapaz, doida? porém, só continua andando, falando que sim, pode esperar 5 minutinhos aí e aproveita e faz um cafezinho. Ela xinga ele de bastardo e fala que quando eles estiverem no lugar seguro de novo, ele vai pagar por tudo isso. Mas um tempo se passa e lá tá ela de novo, querendo saber quanto que vai demorar pra eles chegarem em Yongcheon. Ele diz que tamo quase lá e ela responde que ele já falou isso várias vezes. Conforme ele foi seguindo e escutando as reclamações dela, aos poucos ele foi ficando cada vez mais sensível ao perigo. Até que depois de andar por mais alguns minutos, eles deram de cara com uma barricada. Agora estava explicado como que essa região estava mais segura que as outras. Aí era Bom, interessante. Que ao menos, né, ali não deveria ter tanto zumbi. Talvez tivesse até alguns sobreviventes. Nisso ele já começa a subir pro outro lado, falando pra eles irem logo. Enquanto ela olha em volta, falando que esse lugar já tá um pouco melhor, porque não parece ter tanto zumbi. Ela tá falando pra ele olhar, perguntando se eles podem descansar ali, porém ele só manda ela vir logo, falando que eles estão sem tempo. Ela quer reclamar do pé, só que ele fala pra ela parar de exagerar e subir logo nisso. Vai parecer um zumbi, Ela tá ali certeza. com a mão na cinturinha, com raiva. 2 minutinhos depois, eles estão do outro lado, frente a frente. Do nada, ela começa a chorar por se sentir um pouco mais segura. O Minjun tá ali bom. sem entender muito o que foi e ela então pede desculpas. A expressão dele muda, mas não foi pela desculpa não. Foi porque logo nas costas dela tinha um monte de zumbi vindo. Quando ele fala pra ela Complicado. olhar, os dois veem as criaturas, ele já agarra no braço e sai correndo. Eles avançam pela rua do lado, enquanto ela pergunta por que tem zumbi ali, se em teoria essa daqui era a vizinhança segura. É quando no meio da fuga, um cara puxa um móvel pro lado na frente e chama por eles, falando pra eles entrarem ali. Assim, Será que é os dois seguro passam, mesmo? Ele vai ajudar o cara a fechar o móvel e ele manda ela fugir logo. Eles contam até 3, porém bem na hora que o móvel vai ser puxado, um zumbi chega e bloqueia. O Minjun chama Vixe. pelo cara falando pra ele tomar cuidado, porém o móvel cai em cima do zumbi. Nisso o homem já sai correndo, falando pra todo mundo fugir. Ele se vira pra Yana, falando pra ela fugir logo, e os dois seguem pelo beco. Na frente tinha mais uma pilha de móveis bloqueando a passagem pro outro lado da rua. Tinha pelo menos uns 2-3 metros de altura, ele fala que infelizmente Pula. eles vão ter que pular. Porém, na queda, ela acaba torcendo o tornozelo. O Minjun não consegue acreditar que isso aconteceu logo agora. E o problema é que bem aí ele escuta algo. Na esquerda, alguns zumbis estavam se Já. aproximando. Agora não ia ter como fugir, já que o pé dela estava torcido. E ele se Acabou. lembra quando ela falou que era extremamente frustrante a forma como ele agia. Se uma pessoa como Seongbin ficava batendo nele, ele devia lutar pelo menos uma vez, senão nunca teria coragem de conseguir se defender. Vai lutar E a contra forma eles? como ele O zumbi? fugia fazia ela se sentir patética. E agora, nosso garoto Não. finalmente tá sacando uma arma, fi. Porra! Uma lâmina! Uma faquinha! Faz atacar a cabeça dele, faz uma mordida, acabou. E a rainha do K-pop tá desacreditada, perguntando o que ele pensa que vai fazer. Bastão, Frente a frente seria dos melhor, zumbis, né? Ele fala, fi, ele vai dar like nesse Já? Acabou? vídeo, molecada. Acabamos, nosso garoto sobrevivente do apocalipse Só com zumbi 6 sua gata do capítulo. K-pop. Essa obra ainda tá lançando, rapaziada, essa aqui tá muito boa. Pô, se não tivesse, que era estranho, só 6 Pô, capítulos. artista, obrigado, você é o brabo. Infelizmente, porém, acabamos aqui, né? Porque, né? Acabou os capítulos, não tem mais como continuar e agora é esperar lançar Complicados. mais. Essa aqui eu espero que vá bem, porque se lançar mais uns 5, 6 episódios aí logo, eu já trago a parte 2 sem muita enrolação. Ok. E, obviamente, se você não quer perder, você vai Daqui a um fazer o mês. quê? Ativar ele, o celular. Eu vou deixar o like, já deixei. É isso, deixei também ajuda do canal. Muito bom vídeo. Se puder ativar o sininho como faço aqui no Momo, por favor, ajudaria-me demais. Se quer ver outro vídeo do Momo, tem aqui uma playlist inteira do Momo e tem aqui outro vídeo aqui do Felipe Animes. Tá sendo muito bacana. Vimos um vídeo de Soul Leveling, acho que vais curtir, já que é manhua, só que é anime. Espero que curtas. É isso, valeu, falou e fui. Tchau, tchau.